Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Eu sou a Fátima e hoje eu vim trazer a mensagem, que é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos conversando sobre orgulho e humildade. Bem, se a gente já traz até o tema, então talvez seja mais fácil a gente fazer a nossa reflexão, não é mesmo? Pois é, eu não acho fácil refletir sobre orgulho e sobre humildade. Nossa, que tarefa grande essa! Pois é. Então, primeiro nós vamos conversar uma coisa. Deus é um cavalheiro muito educado e respeitoso. Nunca ele vai entrar na sua vida, nas suas ações, nas suas escolhas, se você não permitir. Pois é, eu coloquei, olha só, você não permitir. Por quê? Porque eu já permiti que Deus faça parte da minha vida, da minha crença, da forma como eu me relaciono com o mundo e com as pessoas. Então, falar que Deus é um cavalheiro, por quê? Porque um cavalheiro requer que seja uma pessoa educada, uma pessoa respeitosa. Ele não entra onde ele não é convidado. Ele não dá opinião se ele não for convocado, chamado a emitir sua opinião. É engraçado falar de Deus assim, né? Deus vai emitir opinião? Deus vai entrar na vida de uma pessoa? Sim. Na minha vida, Ele está. E permita que Ele esteja na sua. Por quê? Qual é a diferença dele estar na vida de uma pessoa ou não? Começamos então a nossa reflexão. Por quê? Porque se eu estou em algum lugar, eu preciso estar presente. Se eu sou convidada a dizer o que eu penso a respeito de alguma coisa, a respeito de alguém, então é necessário que eu preste atenção no assunto, que eu preste atenção nas pessoas e, em especial, se eu quero feri-las, se eu quero preservá-las, se eu posso fazer isso, tratá-las com amor e respeito. Isso é o que Deus faz com todos nós. Uma pessoa que não quer ser de Deus, estar com Deus, estar em Deus, então ela tem um comportamento agnóstico, ateu. Ele vai escolher. Ele vai ser ruim? Não, de forma alguma, de jeito nenhum. Tem uma frase que o Alberto é meu marido, ele sempre usa do apóstolo Tiago, e ele diz assim, os demônios também creem em Deus e temem. Pois é. Então, se a gente acha, né? Eu já acho que ser demônio, ser bom, ser ruim é uma escolha pessoal e cada um tem a sua porção divina dentro de si que deixa aflorar ou que gosta de escurecer. É uma escolha e não compete a minha pessoa colocar o rótulo em alguém
apesar de muitas vezes, até mesmo sem querer, eu faço. Todos nós fazemos, todos nós colocamos o rótulo nas pessoas, e, quer dizer, me perdoe, alguns de nós colocam. Tem muitas pessoas que são mais evoluídas e eu preciso dar o mérito a elas. E aí eu já sei que não, elas não falam, não colocam rótulo em ninguém. Isso é uma questão pessoal minha. E assim, quando a gente conversa então e diz isso, Deus é um cara cavalheiro. Ele só vai entrar na minha vida se eu deixar. O que isso tem a ver com orgulho e humildade? Porque para crer que existe alguma força, alguma luz, alguma energia maior que eu, é preciso ter humildade. É preciso ter humildade quando eu reconheço que existe alguém que sabe mais do que eu, que existe alguém que é mais bonito do que eu, que existe alguém que possui muito mais coisas do que eu. Por que isso requer humildade? Porque é uma grande verdade. Porém, às vezes, a gente fica sofrendo. Eu sou infeliz porque eu não possuo uma casa de 10 milhões de reais, porque eu não possuo um carro do último tipo, porque eu não posso ir no shopping e gastar loucamente, porque, enfim, são tantas as razões, tantos porquês que ainda nos revoltamos, e isto denota falta de humildade, ou seja, orgulho. E esse orgulho pode se expressar de formas muito distintas. Ele pode se expressar em uma inveja, em uma avareza. De muitas formas o orgulho pode se mostrar. Ele pode se mostrar, inclusive, da forma como muitas pessoas colocam aí, que é a forma mais corriqueira. É ter orgulho da sua pele, dos seus traços, é ter orgulho e se sentir soberano, perfeito, porque é inteligente, porque produz coisas que muitas pessoas têm dificuldade de produzir. Mas tem uma coisa que é muito interessante no orgulhoso. Ele pode produzir uma máquina espetacular. Ele pode programar essa máquina e ela fazer coisas maravilhosas. Mas ele não sabe pegar uma semente, plantá-la, pôr a quantidade certa de água, colher no tempo certo, colocar na exposição correta do sol, para que ela venha florescer e produzir o seu alimento. Pois é, ele precisou de uma pessoa que ele julga tão humilde, tão pobre, tão miserável, mas que sem isso ele vai morrer de fome. Sem isso ele vai perecer. Se não tiver a costureira que faz a sua roupa, vai viver pelado. Se não existir a pessoa que vá lá trabalhar no tear para produzir o tecido, ele vai ficar pelado. Ele, ela, né? Tanto faz. Se não existir o sapateiro, vai andar descalço. É assim que a vida tem isso tudo. E o sapateiro vai ser infeliz porque ele é sapateiro? Não. Ele pode ser a pessoa mais feliz do mundo, porque ele faz o que ele ama. Ele ama costurar o couro na sola,
fazer um detalhe, colocar um ilhós para poder correr o cordão ali e poder amarrar, desenvolver uma outra forma de ter esse calçado, de produzir um tecido que seja mais confortável, mais cômodo, que não machuque o pé de uma pessoa com diabetes, que não machuque o pé de uma pessoa que tenha esporão. Quem tem sabe quanto isso é sofrido. Ora, então não há trabalho mais meritório que outro. Cada um possui a sua necessidade, cada um possui o seu mérito. A realização pessoal de se entregar a esse trabalho é que é diferente, é que nos diverge. Eu posso muito bem ser a pessoa, e eu conheço essa pessoa, com 80 anos, ela passou na manhã na minha porta, como todas as sextas-feiras ela passa de manhã na minha porta, recolhendo material reciclável. Quando ela recolheu, eu falei, bom dia, vó. E ela falou assim, bom dia, e olhou e falou, obrigado, Senhor. Eu falei para ela, pelo que a avó agradece hoje? Ela falou para mim, hoje eu faço 80 anos. Eu fiquei olhando para aquela criatura, envelhecida, empurrando um carrinho, um pedaço de uma geladeira que foi construído para ela poder carregar a sucata. Movida pelas forças dela, ela que carrega, ela que abaixa, ela que distribui no carrinho, ela que separa o material. Pasme. Tudo que ela vende, ela reverte em prol de outras pessoas necessitadas. Pois é. Eu vou te dizer, esse capítulo diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Essa senhora, há muitos anos, me ensina a pobreza que há no orgulho dela, porque ela é pobre em espírito, ela é humilde. E ela me mostra isso todos os dias. Nesse quesito, eu olho para mim e vejo quantas pessoas acima de mim são humildes, quantas pessoas junto de mim são humildes. Mas eu vejo acima de tudo a possibilidade de escolher. Eu posso escolher ser humilde. Eu posso escolher se eu vou amar e servir sem ofensa, fazer o melhor que eu puder para o meu semelhante. Isso só cabe a mim. Não cabe a mais ninguém escolher. No Evangelho desse capítulo, ele diz assim, chegando num jantar, quando você chegar num lugar, não procure os primeiros lugares, procure os últimos, porque se porventura você for a pessoa a ser homenageada, o dono da festa vai te buscar lá escondido. Você pode até se constranger e dizer, não, eu prefiro ficar aqui. Você nem percebeu, mas você foi humilde. Agora, se você estiver lá no primeiro lugar, e o dono da festa te convidar e falar assim, você me permite, mas esse lugar estava reservado para um amigo meu. Eu vou colocar uma outra mesa para você aqui do lado.
se eu for orgulhosa, nossa, eu vou pegar minhas coisas e vou sair dessa festa. Porque eu fui humilhada. Não. Porque havia uma pessoa a ser homenageada. E eu deveria homenageá-la também. E saber o porquê, o que ela fez para ser homenageada. Quais os atos dela, para que eu possa reverenciá-la também. Isso está em todos os instantes da nossa vida, em todos os nossos compromissos de vida. Ao falar com um filho, ao falar com uma mãe, com um pai, com um idoso, com uma criança, com um morador de rua, eu não preciso humilhá-lo. É uma escolha dele. Eu não preciso humilhá-lo. Não preciso passar a mão na cabeça e dizer que coitadinho. Mas se eu puder ajudar, que eu faça de coração limpo. Que isso não traga prejuízos à minha conduta, à minha escolha. A reflexão sobre esse capítulo ela é muito ampla. Eu convido cada um, se não quer ler o capítulo, procura no YouTube, escreve lá, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ouça. Você vai ouvir com tanta riqueza. São tantas as ponderações, são tantas as observações, que nesse momento eu só posso lhes dizer que o amor de Jesus abençoe a cada um, que a luz divina entre no coração de cada um, na mente, iluminando cada cantinho, cada escolha, cada vez que nós respiramos, que essa luz e esse amor nos abençoe hoje e sempre. Boa noite.